Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana aqui na TV Mais. O nosso Show Mais de hoje está super especial. Eu recebo aqui em nossos estúdios ela que é a coordenadora do programa de IPH. Pois é, da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul. Eu recebo a professora Marta Marcondes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada a todos pelo espaço, principalmente para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Isso é muito bom. Pois é, e falar também sobre o meio ambiente, que aliás eu acho que é tema pautada da agenda nacional, né? Isso. E eu já começo te perguntando, Marta, então, o que é IPH? A gente fala coordenadora do IPH. O que é o IPH? IPH é uma sigla de Índice de Poluentes Hídricos. É um projeto que a gente estuda corpos d'água da nossa região, não só aqui da nossa região, como também fora de São Paulo, e nós avaliamos qual é a qualidade desses corpos d'água, como grandes rios, Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Ribeirão dos Couros e o Rio Doce também, fora de São Paulo. Vocês estudam, né, os rios e os reservatórios aqui da região do Grande ABC Paulista. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho dessa situação, né? Como é que está a situação dos nossos rios aqui? Bom, a situação dos nossos rios, ela não é muito boa. Na realidade, ela não é nada boa, né? Por quê? Infelizmente, os grandes rios que nós temos na região metropolitana de São Paulo, eles foram transformados praticamente em esgotos a céu aberto, tá? Porque se você pensar na região metropolitana de São Paulo, trocando um município pelo outro, nós tratamos em média aí 40% até no máximo 50% de todo o esgoto que é produzido. Então, aquilo que não é levado para tratamento corretamente, acaba caindo dentro dos corpos d'água, como, por exemplo, o Rio Tamanduateí, o Rio dos Meninos, Ribeirão dos Couros, os córregos todos, como Oratório, os grandes rios como o Tietê, o Pinheiros, né? Infelizmente, eles se encontram numa situação bem crítica. E como pode melhorar? Gente, a melhora de tudo isso depende muito de todos nós. Na realidade, assim, nós temos lá o comprometimento do poder público e nós temos também o comprometimento da sociedade civil e eu me coloco no meio aí por conta das universidades, né? Então, a universidade tem um papel importantíssimo de fazer um diagnóstico disso e falar, olha, está nessa situação. A sociedade civil tem um papel muito importante, tanto na questão de cobrar do poder público, participar das instâncias que são instâncias de discussão sobre essa questão dos corpos d'água, como, por exemplo, os comitês de bacias hidrográficas, os subcomitês, e também o papel importantíssimo de prestar atenção para onde estão indo os seus resíduos, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas jogando o seu resíduo às margens dos rios ou em locais onde, se tiver numa parte superior, esses resíduos acabarão chegando lá no rio. Obviamente que, então, a gente tem essa parte da sociedade civil. E uma parte muito importante do poder público. Eu vou te cortar antes de você falar do poder público, tá, porque eu acho que essa parte da sociedade civil, essa obrigação que nós temos, inclusive, em ensinar as nossas crianças, né? Então, tem uma pergunta. Tá. Papel de bala. O que muda? Seu filho foi lá, jogou um papel de bala no... Qual é o dano que isso pode causar? Qual é a gravidade que pode causar na poluição dos nossos rios? Gente, qualquer papel de bala que parece tão singelinho, né? Ele vai chegar no bueiro, que vai chegar no rio. Esse rio, de alguma forma, ele vai transportar esse papel de bala que vai se juntar a outros papéis de bala também e vai formar um acumulado desse resíduo. Eu constantemente estou lá dentro dos rios, né? Pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu estou dentro desses rios. Então, eu vejo o que chega do resíduo lá no rio. O que acontece, gente? Vai acumulando esse monte de resíduos e esses resíduos vão fazendo com que nós tenhamos toda uma diminuição da capacidade de reservar desse rio. E, obviamente, que as enchentes, elas ocorrem por conta disso. Não esquecendo que essa água do rio, em algum momento, ela vai chegar no mar, tá? E chegando no mar, nós temos aí grandes problemas por conta disso, porque quando você está chegando no mar, você tem todo o manguezal, e esse manguezal recebe esse resíduo.
Se o mangue não armazena esse resíduo, ele vai para o mar. E, de alguma maneira, ele vai chegar em pontos, gente, que vocês não têm nem noção. Nós temos aí um levantamento pelos grandes projetos que trabalham no mar, como o Albatroz, como o Tamar, como a baleia jubarte, a quantidade de resíduos que a gente não faz nem noção, que esses animais, eles acabam se pondo à frente, acabam morrendo por conta disso. Então, gente, parece bobeira, né? Um papelzinho de bala, o que é isso, não sei o quê. Não, gente, esse papelzinho de bala vai se transformar num problemão. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, dispensar incorretamente. Em qualquer lugar. Eu toquei nesse assunto porque outro dia uma pessoa, eu vi o filho jogando, né? E eu falei assim, mas não pode, já ensina, por favor. Porque esse papelzinho de bala faz um estrago, enfim, na nossa natureza. E agora sim, vamos falar do poder público, né? Porque é isso que interessa. Então, o nosso papel enquanto sociedade civil, nós temos que cada um fazer o seu papel fundamental, né? Sermos educados com quem nos trata bem, que é a nossa natureza. E o poder público? Porque a gente sabe que o poder público tem que dar esse suporte aí para todos nós. Inclusive, a gente vai chegar no assunto falando da nossa água, que ela é tratada também. Tá. Existe o que nós chamamos de planos municipais de saneamento. Esses planos municipais de saneamento, eles devem estar conectados a um plano estadual de saneamento, que está conectado a um plano nacional de saneamento. Então, os municípios, primeiro, devem ter o seu plano de saneamento. A cada quantos anos esse plano ele é atualizado? A cada de 4 a 6 anos, de gestão em gestão, ele pode ser atualizado, melhorado e nunca, piorado, por favor. A sociedade civil participa? Existe uma comissão? Como é que funciona? Você participa desses debates? Existe, Dentro dos municípios tem os conselhos municipais de meio ambiente, Conselho Municipal de Saúde e tal, enfim, que esses conselhos todos eles devem se integram, se integrar e tal. Então, eu, por exemplo, participo diretamente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê, do subcomitê aqui da região do ABC e, na medida do possível, quando nos avisam, tal, porque também tem essa, os conselhos têm que avisar, notificar as reuniões, aí a gente consegue participar das reuniões do conselho. Então, uma coisa importantíssima é que os municípios tenham o seu plano de saneamento. Se o seu município não tiver, você tem que entrar lá no site da prefeitura, tem que olhar se o município tem esse plano de saneamento e você tem como seguir o plano de saneamento. Então, número 1, fazer o seu plano de saneamento. Número 2, integrar os seus troncos coletores ao tronco coletor maior, onde vai levar esse esgoto até uma estação de tratamento de esgoto. Aqui na região do ABC, nós temos a ET-ABC, que é a divisa de São Caetano com São Paulo, ali na Delamar. Que é a estação de tratamento e água e esgoto. Isso, a ET, desculpa, uma estação de tratamento de esgoto. E ela é subutilizada. Por quê? Porque os troncos coletores não chegam até lá. Então, obviamente que precisam de obras para que esse esgoto chegue até lá. Outra coisa, a questão das moradias, porque é muito importante, por favor, eu gostaria de deixar bem claro, assim, não é culpa da sociedade civil que vai morar em determinado... Não é isso, tá? A gente tem que deixar claro que nós temos que ter uma política de habitação muito mais repensada. Essa política de habitação, pensando nos tipos de moradia, pensando nas pessoas que estão nos locais onde elas não deveriam estar, porque é uma área de mananciais, por exemplo, e isso deveria ser um pouquinho mais discutido. É que, na verdade, essa questão, quando você entra nesse quesito moradia popular, é inconsequente. As pessoas invadem e elas não vão estudar se aquela área ela é de manancial ou não. E aí o poder público também se vê numa situação, fica o que eu faço? Eu tiro a família? Não tiro? Eu vou colocar onde? E aí fica aquele imbróglio e aí onde acontecem os problemas. Então, a família invade uma área de manancial que não tem a mínima condição para ser morada, não se consegue instalar água e esgoto dignamente para aquela família, porque todo mundo merece moradia digna. Exato. E aí é onde começam os problemas. É só a gente lembrar o seguinte, nós temos a nossa Constituição Federal, artigo 225, que diz que todos nós temos direito a um ambiente saudável e dever de preservação desse ambiente. Então, a gente tem que começar a pensar
desde esse momento, o artigo da Constituição que garante para a gente que nós também devemos ter os nossos deveres todos. Mas só que assim, né? Por que as pessoas vão morar nas áreas de mananciais? Porque os centros, eles são extremamente caros e as pessoas são literalmente empurradas para essas áreas, porque ninguém, óbvio, quer morar longe de um centro ou na beira urbano, de um córrego, né? Ou na beira de um córrego, quando a enchente entra na casa. Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, uma política de habitação muito bem orquestrada. Nós estamos discutindo com um grupo lá em São Paulo a questão de um projeto de lei para que a gente possa repensar rios e córregos nas nossas regiões, em regiões urbanas. Porque se você pensar, toda a cidade foi construída sem nenhum planejamento. Só Brasília foi planejada. Nem sei se foi muito também, né? Porque tem planejamento lá. Então, se você pensar assim, né? Você tem um morro, tá? E o topo de morro, ele tem que ser repensado qual é o tipo de moradia, o tipo de comércio que eu devo ter lá. Em costa, eu devo pensar também qual é o tipo de moradia, tipo de comércio que eu tenho que ter lá. E várzea do rio, né? Porque se você pensar assim, ó, Rio Tamanduateí, Avenida do Estado, ou Marginal Pinheiros, ou Marginal Tietê, quando você tem uma grande, a época das cheias, né? Isso tudo enche de água, é várzea de rio, né? É a água ocupando seu espaço natural. Então, a gente tem que repensar isso, tá? Não é tirar as pessoas todas de lá, mas repensar como é que nós vamos fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que moram nessas regiões, tanto no topo do morro, como na encosta, como na várzea do rio, né? Você vê que é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Marta, ó, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a gente volta para continuar esse super bate-papo interessante com a Marta Marcondes, da Universidade de São Caetano do Sul, para falar sobre os desafios da questão ambiental aqui na região do Grande ABC Paulista. De volta com o nosso show mais desta segunda-feira e aqui em nossos estúdios, Marta Marcondes, ela que é especialista, ela estuda, né, os índices de poluentes hídricos pela Universidade de São Caetano do Sul, pela USCS. Aliás, mais uma vez, obrigada aqui pela sua visita. Marta, no bloco anterior a gente estava num super papo, falando então sobre saneamento básico, programas, né, de saneamento nos municípios. E eu já te pergunto então, quais são os municípios que estão mais avançados nessa questão do saneamento básico? Bom, eu tenho que falar do meu município, né, São Caetano do Sul, que tem 100% do seu esgoto tratado, então isso é uma coisa extremamente positiva. Tenho que falar com muito carinho do município de Mauá. O município de Mauá, recentemente, quando eu falo recentemente, é 5 a 10 anos, construiu uma estação de tratamento de esgoto e isso melhorou assim, significativamente a contribuição desse município para o Rio Tamanduateí, por exemplo. Eu estudo Tamanduateí há 15 anos. Depois da construção da estação de esgoto... Eu visitei essa estação de tratamento. Gente, foi assim significativo. Não que o Tamanduateí tenha deixado de ser um rio de classe 4, inclusive, eles recebem as crianças das escolas para ensinar, para mostrar. Eles mostram como a água vem toda poluída, eles fazem a separação. Realmente é um trabalho bem feito. Não, é muito legal, é um trabalho muito bem feito. Inclusive, no fundo de vale, eles têm toda uma estrutura. Eu vou até fazer um adendo. Ele é tão bem feito que o esgoto ele é cobrado na conta de água e ele é mais caro que a própria água. Ele tem que ser bem feito. Aí já são outras. E São Bernardo, gente, São Bernardo está saindo à frente aí para uma coisa muito legal, que é o plano da Billings, né? Porque o reservatório Billings praticamente... ele é, sei lá, 60%, 70% do reservatório está dentro do município de São Bernardo. E, gente, é com muita felicidade que eu falo que São Bernardo instituiu o plano, né, que é o plano de saneamento com a questão da construção dos coletores tronco. E nós vamos ter uma mudança muito significativa no município de São Bernardo. Uma outra coisa muito bacana é essa questão
de, por exemplo, caminhões que carregam material de construção não poderem mais ir para o pós-balsa. Isso inibe significativamente a questão das construções clandestinas nas áreas de mananciais. E quando eu falo isso, gente, eu falo assim, que era uma coisa que eu ia falar anteriormente, o gestor público, ele tem que ser corajoso e peitudo, tá? Porque para enfrentar tudo que ele vai enfrentar, a hora que ele vai começar a discutir essa coisa dos mananciais. E Santo André, que está iniciando toda uma questão do plano de saneamento. Vou até fazer um adendo, você comentou sobre São Bernardo do Campo, eu acompanhei, né, o lançamento do prefeito Orlando Morando, desse programa do ProBillings, né, que é um projeto muito grande, e o prefeito, ao vivo, durante a nossa coletiva de imprensa, ele fez um desafio lá, ele disse que se até dezembro tiver tudo pronto, né, eles entregarem, ele vai nadar de sunga em dezembro na Billings para provar para toda a população que a represa está 100% limpa, tratada e que ele está seguindo à risca realmente, então, o plano de saneamento. Enfim, eu acho que assim, a gente tem que falar de todos os municípios e realmente o Orlando Morando em São Bernardo do Campo, como você havia pontuado, o programa ProBillings assim, ele sai na frente de todos os outros municípios. Eu sempre falo, né, dai a César o que é de César, né? Então, é uma coisa assim, quando as pessoas estão realmente efetivando seus planos, etc., a gente tem que falar. E isso é uma coisa muito importante, porque o reservatório Billings, ele tem um papel muito importante. Hoje cedo eu estava numa escola lá em Rio Grande da Serra, conversando com uma meninada queridíssima. Inclusive lá é a área de manancial, praticamente, é uma cidade muito complexa. E Rio Grande da Serra é uma cidade queridíssima, eu amo Rio Grande da Serra. E hoje eu estava conversando com a meninada do Colégio Estadual Cassiano Ricardo. Uns queridos, toda meninada de ensino médio, e a gente discutiu muito sobre o papel importante da nossa região, dela parar com essa questão de ser só industrial e a gente voltar para uma vocação que é nossa região, que é a vocação do quê? Do turismo, da produção de água, da manutenção dos serviços ecossistêmicos que a gente fala. Se a gente conseguir fazer isso, é um desafio, hein? Os gestores públicos e o prefeito Orlando Morando, ele está saindo à frente aí com um monte de coisa muito bacana. É um desafio a gente voltar para essa questão dos serviços ecossistêmicos. E o reservatório tem um grupo de pescadores, que eu sempre falo, a colônia de pescadores... Lá em Rio Grande da Serra? Não, agora é em São Bernardo, a colônia, né? Quem é presidente da colônia é a Vanderleia. Você tem que trazê-la aqui, a Vanderleia é queridíssima, queridíssima. E ela está lá à frente dos pescadores, gente. Nós temos 300 pescadores que dependem do reservatório. Então, é no mínimo, né, com perdão da palavra, uma sacanagem a gente não limpar esse reservatório, porque essas pessoas vivem de lá. E tem um projeto muito legal, que é o Balsear, que é um projeto todo de artesanato, etc., feito por mulheres pescadoras. Gente, você tem que trazer a Vanderlei um dia aqui para conversar, que ela é uma queridona. E Marta, me fala uma coisa, em Rio Grande da Serra, você começou a falar um pouquinho de Santo André, como é que estão os programas de saneamento nesses municípios? Então, Rio Grande, a gente está fazendo uma série de desafios. Rio Grande da Serra está começando a discutir isso, né? Então, tem lá uma Câmara de Vereadores começando essa discussão. Então, isso já é significativo. Eu vi alguns vereadores te acompanhando nesse projeto hoje pela manhã. Isso é bem significativo, é importante. Santo André tem toda uma preocupação também. Santo André tem um carinho muito grande. O Semasa faz um trabalho muito bacana de saneamento e está num caminhar sobre isso, né? Então, eu sempre falo, então, a gente está indo, só que nós da sociedade civil temos que ficar alerta aí, minha gente, temos que falar, temos que fazer. A gente passou por um desafio grande agora, que foi a questão do Porto Seco, né, lá... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Porto Seco, ele foi um projeto polêmico, inclusive eu trouxe o secretário à época, né, o Donizete Pereira, para tratar desse assunto, que passou pela Câmara Municipal, os vereadores aprovaram, aí agora recentemente recuaram, a Secretaria encaminhou um projeto alterando então o Porto Seco, porque quando se fala de desmatamento, se fala de meio ambiente. E aí existem aquelas dúvidas, né? Então, assim, é importante o desenvolvimento da região? É super importante, acho que vai gerar emprego. Não naquele local. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, é importante para a gente ouvir os dois lados. Nós ouvimos o secretário e agora eu quero ouvir você. Gente, o que nós temos que colocar
colocar na cabeça é assim, sem floresta não há água, ou seja, se você desflorestar, você não tem mais água. A região onde teria o projeto é uma região que tem aproximadamente 68 nascentes e boa parte delas serão danificadas por conta do projeto. E isso faz o quê? A nascente do Rio Grande, que é o principal produtor de água do braço do Rio Grande da Billings, será diretamente afetado. Lembrando que no braço do Rio Grande que se bombeia 4 metros cúbicos de água por segundo para a região metropolitana de São Paulo, ou seja, é um tiro no pé, tá? Então, assim, a Mata Atlântico, que nós temos hoje de Mata Atlântica, não dá para negociar, não dá para fazer nenhum tipo de compensação. Ou seja, aquele projeto naquele local, não, de jeito nenhum. Tem que fazer algum tipo de ação que seja para desenvolver a região, que se faça em outras áreas que já existem, às margens da ferrovia, tranquilamente, que você pode fazer isso. Não, gente, no alto da serra, onde você tem nascentes, onde você tem Mata Atlântica ainda em primeiro estágio, toda bonita, maravilhosa, já no estado de sucessão lindo, você não pode fazer isso naquele local. Ou seja, não é negociável. Porque esse Porto Seco, ele vai trazer, não vai, né? Porque oxalá que não tenha, né? Esse Porto Seco vai trazer, além dessa destruição ambiental, toda uma questão de poluição atmosférica, poluição de solo, poluição de água e poluição luminosa, gente. Porque você imagina aquele monte de caminhão, que é mais ou menos uma média de... Eles falaram até de 600. Gente, mas se fosse 200 caminhões por dia naquela estrada para ir para Paranapiacaba, quem é de lá conhece, tá? Sabe que não tem condições de acontecer isso. E uma outra coisa que não se discutiu, que eu acho muito importante que se discuta, é a questão social. Porque quando você traz, nós fizemos um estudo de vários portos secos em outras regiões, como Paraná, Rio Grande do Sul, aumentou significativamente a questão da prostituição, do tráfico de drogas, do tráfico de animais silvestres. Então, minha gente, é isso que vocês querem para a nossa região? Eu imagino que não, né? Então, assim, não tem negociação, tá? Realmente é inviável naquele local. Bom, que continuem os debates. Então, e a gente está aberto aqui para essas discussões. A Expedição Billings, ela acontece todo ano, né? E esse ano ela já aconteceu? Foi a quarta edição, né? Foi a quarta edição, já aconteceu. Foi agora em abril e maio. Conta um pouquinho pra gente, né? Quem está assistindo, quem não conhece, não sabe que existe esse projeto. A Expedição Billings é uma expedição que a gente faz, é um projeto de 10 anos, tá? Nós terminamos o 4º ano agora, e os resultados, né, agora no final de setembro, todos os relatórios já estarão no site da universidade. Então, é uma expedição que a gente navega o reservatório inteiro, são 460 quilômetros de costa, de margens, né, e fazemos 164 pontos de coleta. Esse ano a gente fez coleta de superfície e nós fizemos coleta de fundo também, né? E para nosso espanto, assim, o fundo do reservatório está bastante comprometido, principalmente nas áreas que recebem uma quantidade maior de poluentes, tá? Que é a parte ali de Diadema, de São Paulo, tá? Que recebe uma quantidade muito grande de poluentes. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos essa navegação, fazemos análise físico-química, microbiológica e também de paisagem, e fazemos os relatórios. E esses relatórios são entregues para os municípios, né? Então, agora, em outubro, eu faço o relatório em inglês e português, porque nós temos um patrocinador, que é a empresa prominente, que é alemã, né? Então, nós fazemos os relatórios em inglês e português e deixamos em todas as prefeituras que nos recebem muito bem, sempre. E também na Sabesp, CETESB, né, em todos os órgãos competentes. Que é a nossa contribuição enquanto universidade, que é a produção de conhecimento. E quem quiser, né, inclusive, ter acesso aos dados, relatórios, é público, é só entrar em contato com a gente.
lá no site da universidade, pegar e se quiser alguma coisa mais focada, de repente um município, um local, a gente faz o recorte e manda para a pessoa. Falando em recorte, nós falamos de São Caetano, São Bernardo, Santo André, Rio Grande da Serra, e nós esquecemos, né, de Ribeirão Pires e Diadema. Mauá a gente também chegou falando, chegamos a falar. Como é que está o programa de saneamento nesses 2 municípios que faltaram? Então, Diadema vem caminhando também para uma discussão bacana aí do seu plano de saneamento, mas ainda muito cru. E como é que faz quando a cidade não tem um planejamento, né, de saneamento básico? Como é que vivem essas pessoas? Em vários riscos, né? Porque quais são os riscos, então? Os riscos, quando você não trata o esgoto, quando você não tem um plano de saneamento, o risco é, obviamente, a saúde das pessoas, né? Que as pessoas, o saneamento está diretamente atrelado à questão da saúde. E o poder público, o que eles falam disso? Uma série de coisas, né? Porque você tem a questão das ocupações, também, você tem a questão de verba destinada, né? Então, são vários senões aí. Diadema é um município muito querido, eu adoro Diadema. Bom, eu amo esse ABC, minha gente, né? Diadema é um município muito querido e eu sinto assim, existe um esforço muito grande desse poder público para poder ir, começar a monitorar os rios e etc., mas também eles têm lá uma série de problemas, entraves e também falta de vontade política. Eu acho que a gente pode falar isso um pouquinho aqui também. Você não pode falar, mas a gente, como veículo de comunicação, a gente sabe que se não tem vontade política, nada caminha. É bem isso mesmo. A gente precisa de muito, como eu falei, o gestor público tem que ter peito, tem que ser muito corajoso. Tem que falar que vai nadar de sunga na represa. E tem que ter a vontade política, com certeza, né? E Ribeirão Pires é um município que tem como característica essa questão turística e tal, tem uma preocupação, mas esbarra nas mesmas coisas que a gente vê em Diadema. Mas já tem lá a ideia, né, dos seus coletores tronco, né, porque existe a necessidade de uma criação e de uma construção de tudo isso dentro do município. Para isso, óbvio, precisa de verba, né, precisa da vontade política. Então, a gente tem ainda que caminhar um pouquinho mais em Ribeirão Pires. Mas é uma cidade muito delícia também. A gente tem 2 minutinhos para encerrar. Antes da gente encerrar, bem rapidinho, eu queria que você falasse quais são as cidades, então, que tem o Conselho Municipal do Meio Ambiente ativamente, assim, que realmente constrói uma política de meio ambiente para tratar dessas questões, tanto com vocês, os pesquisadores, né, com o poder público e também com a sociedade civil. Gente, Santo André é muito legal, é muita discussão, é muito bacana. São Bernardo também. São Caetano a gente tem, mas eu sinto ainda que falta uma coisa aí de uma comunicação melhor com a sociedade civil. Mauá tem, mas precisa também uma acelerada. Eu acho que são esses que são mais ativos. Diadema tem, mas a gente precisa acelerar, né? Eu acho que os conselhos municipais, eles precisam ser mais ocupados pela sociedade civil. Aí eu falo que é uma falha nossa também, né? Que a sociedade civil precisa realmente se integrar mais e se inteirar mais sobre essas discussões para que a gente possa ter uma coisa mais bacana. Marta, antes da gente encerrar, eu deixo a sua câmera para você falar um pouquinho do seu trabalho à frente aí da Universidade de São Caetano do Sul. Bom, gente, obrigada, né, pelo espaço, e nosso trabalho é um trabalho feito a muitas mãos, né? Então, eu coordeno um laboratório, que é o Laboratório de Análise Ambiental, e eu tenho muito que agradecer, porque tanto a universidade como a reitoria me dá um apoio total para o nosso trabalho, que requer bolsa de estudo para as pessoas que estão lá comigo, insumos do laboratório e todo um respaldo, até inclusive para eu estar aqui falando isso para vocês, tá? Mas eu acho assim, a gente vem lutando muito para que o nosso projeto possa, de alguma maneira, contribuir para a formação das políticas públicas na nossa região, tá? É um projeto que é parceiro do poder público, não é um projeto que está distante ou que está contra o poder público. E eu gostaria muito que as pessoas tivessem assim, entendessem a nossa região como uma vocação, que é a vocação do turismo e a vocação dos serviços ecossistêmicos. Pensem nisso, tá?
cada município é muito importante nesse sentido. Obrigada, Marta. Obrigada, Bons estudos e eu quero ter acesso, sim, a esses relatórios e o que a gente puder contribuir. Quem quiser pode ir, entra no site, pede para mim, pede para o pessoal lá da comunicação que a gente manda esses estudos todos para todo mundo. Obrigada, a gente está à disposição. O Show Mais esta segunda-feira fica por aqui. Eu volto amanhã ao vivo com mais Show Mais. Na sequência vem o J Mais ABC. E não percam amanhã às 22h30 a estreia da Guardiã da Notícia. Uma ótima noite. Boa semana.